Olá você, como vai? Tudo bem? Como foi final de ano, virada de ano? Espero que tenha ocorrido tudo bem. Estamos aqui para mais uma introdução à teologia sistemática, hoje abordando o capítulo 7, que vai estar trabalhando a autoridade da palavra de Deus, né? O poder da palavra de Deus, a autoridade. E nós começamos a parte 1 do livro sobre o estudo de Deus e vamos aqui até o finalzinho da parte 1, que é o capítulo 7. Nós vamos ver a autoridade religiosa, o trabalho interno do Espírito Santo, componentes objetivos e subjetivos da autoridade, a Bíblia e a razão, a autoridade histórica e normativa. Vamos começar com a autoridade religiosa. Por quê? Porque existe hoje um forte clima de anti-institucionalismo. As pessoas têm lutado muito contra as instituições e nós sabemos que a razão pela qual isso ocorre, talvez nós poderíamos abordar várias, mas muitas instituições que estavam em primeiro lugar em confiança foram perdendo, né, os seus lugares em função de tantos escândalos, e a igreja não está longe disso, infelizmente. Porém, até mesmo os católicos romanos, muitos deles têm questionado a autoridade, né, infalível, tradicionalmente se diz, infalível, do Papa. E isso tem se, vamos dizer assim, espalhado pelo mundo inteiro. Então, queridos, nós vemos que muitas são as razões pelas quais as instituições estão sendo questionadas na sua autoridade. A autoridade externa não recebe reconhecimento e obediência, enquanto o julgamento individual da própria pessoa é considerado final. Então, a gente vai ter aqui um grande embate, que na verdade deveria ser os dois, né? Unir os dois. Nós temos, por um lado, Immanuel Kant dizendo que você tem que ter o privilégio ou a capacidade de pensar por si mesmo e automaticamente descarta os aconselhamentos, as indicações, as orientações de outras pessoas até mais experientes que você. E temos a palavra de Deus, onde Salomão diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E a gente encontra aqui um embate, ok? Na verdade, nós temos que ter a capacidade de tomar nossas decisões fundamentadas, sim, na experiência de pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos vivendo, para que nós venhamos a ganhar bagagem para tomar a decisão, né? Não podemos jogar a criança junto com a água fora da placenta, né? Então isso precisa ficar bem explícito aqui para a gente. No que se refere à autoridade religiosa, a pergunta crucial existe alguma pessoa, instituição ou documento que possua o direito de descrever a crença e a ação em assuntos religiosos? O que você acha? Existe? Claro, a palavra de Deus é esse documento. Se existe um Supremo, se existe um Ser Supremo acima dos homens e de tudo mais na ordem criada, ele tem o direito de determinar o que devemos crer e como devemos viver. Então, se Deus é supremo, se ele transcende a criação dele e ele criou todas as coisas, então ele tem o direito de nos mostrar o que devemos crer e como viver. Cremos ser Deus esse ser. Ele tem o direito de determinar tais coisas, porém, ele não exerce essa autoridade de forma direta. Ele delegou tal autoridade criando um livro, a palavra dele, a Bíblia. Por conter a mensagem de Deus, a Bíblia tem o mesmo peso que ele teria, caso nos desse uma ordem pessoalmente. Então, esse documento é a palavra do Senhor, né? A Bíblia, o cânon, essa biblioteca que ele deixou para a gente, através da inspiração de vários autores, em 1600 anos, em vários continentes. Então nós temos esse documento que nos mostra a vontade de Deus, que nos revela a vontade dele.
Agora vamos ver o trabalho do Espírito Santo nisso tudo. Para que a Bíblia realmente tenha essa autoridade, fale conosco, o leitor precisa compreender o significado das Escrituras e estar convencido de sua origem e autoridade. Então a primeira coisa que nós observamos é que o autor diz que nós precisamos estar convencidos da origem e da autoridade da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que realiza essa obra. Faz que nós venhamos a compreender o significado dela e cria certeza de que ela é verdadeira e provém do Senhor na nossa vida, provém de Deus. Precisamos da obra interna do Espírito Santo por causa das limitações resultantes da tendência pecaminosa da raça humana. Então, se deixasse tudo pela nossa conta, o tempo todo nós duvidaríamos, o tempo todo nós buscaríamos razões para não crer, porque essa é a nossa natureza, totalmente inclinada para tudo contra Deus. E é necessário que o Espírito Santo, então, venha trazer essa certeza dentro do coração. Sem o testemunho do Espírito Santo, nós não temos essa convicção, porque é Ele que dá a cada um de nós. Veremos a Bíblia só de maneira objetiva, um escrito, como várias pessoas conhecidíssimas aí a veem muitas vezes, né? Em Mateus 13 a 15 e Marcos 8, 18, Jesus fala dos que ouvem, mas nunca entendem, e veem, mas nunca enxergam. Então parece que algumas pessoas vão viram o que Jesus fez, mas não entenderam, e ouviram e não compreenderam. Então eu aconselho você, está abrindo aí Mateus 13 a 15 e Marcos 8, 18 para conferir. Sua condição é retratada com imagens vívidas em todo o Novo Testamento. No próprio Mateus 13, 15, Romanos 1, 21 e Romanos 11, 8 a 10, onde se atribui essa cegueira, essa nuvem, a condição deles no momento ao próprio Deus. Dá uma lida aí na palavra aí que você vai ver isso. Então nós vemos a necessidade de uma obra especial do Espírito Santo para tirar a cegueira das pessoas. A palavra do Senhor vai dizer em vários lugares que as coisas de Deus são loucuras, né, para aqueles que não conhecem Ele, para aqueles que se perdem. Em 1 Coríntios 2,14, nos mostra que uma pessoa que não foi regenerada não entende as coisas do Espírito de Deus. O problema não é só que os incrédulos não se dispõem a aceitar os dons do Espírito, porque consideram loucura a sabedoria de Deus, mas que sem o auxílio do Espírito Santo, os que não foram regenerados são incapazes de compreendê-los. Então há realmente um embotamento, uma cegueira na mente da humanidade. O próprio Paulo vai dizer que estamos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, não conseguimos ver as coisas de Deus, entender as coisas de Deus. Em 1 Coríntios 2,11 diz que só o Espírito de Deus compreende as coisas de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 20, 21, afirma que o mundo não pode conhecer a Deus por sua própria sabedoria. Então, o conhecimento humano, a capacidade humana, não pode alcançar o conhecimento de Deus. Aliás, a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Está lá em Coríntios também, 1 Coríntios 3,19. A palavra sem o Espírito não tem poder. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Então aqui nos mostra que a necessidade da palavra de Deus o poder acompanhá-la, o poder do Espírito Santo acompanhá-la, senão o homem não entende. Por isso que Paulo disse que ele havia ido aos Coríntios não com palavra persuasiva de sabedoria, mas com um espírito de poder. Sem o poder do Espírito Santo, a palavra não pode surtir o efeito para qual o Senhor designou. É necessário o Espírito Santo. Por isso, quando você chega na igreja, eu acho que é fundamental nós irmos para a casa do Senhor, no nosso culto domingo, pedir a Deus para falar conosco em meio à mensagem. Ele sempre vai falar.
né? Porque o Espírito Santo vai utilizar a palavra dele para falar conosco. Não vai trazer palavra diferente, é a palavra dele que vai falar conosco. Então, sem o Espírito Santo, muitas vezes a palavra não, vamos dizer assim, não cumpre o propósito pela qual Deus designou. Essa condição é vencida quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. Paulo fala em termos os olhos iluminados, Efésios 1,18. Então, outra linguagem, né, que Paulo se utiliza para essa iluminação do Espírito Santo, né? Temos os olhos iluminados. O Espírito Santo tira essas camas dos nossos olhos e a gente passa a ver. Não foi essa figura que foi usada lá para Paulo quando ele se converte na estrada de Damasco, que as escamas dos olhos deles caíram? Paulo também vai usar que a luz do Evangelho brilhou no coração. Ou seja, o entendimento foi aberto. Isso que aconteceu conosco quando nós fomos justificados perante o Senhor, nascemos de novo, né? Em 2 Coríntios 3, ele fala da remoção do véu colocada na mente, versículo 16, para que se possa contemplar a glória do Senhor. Então, 2 Coríntios 3, 16 a 18, vai falar desse véu que é retirado para que a pessoa possa compreender as coisas de Deus. E essa ação vem do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer isso na nossa vida. O Novo Testamento se refere a essa iluminação de várias outras maneiras. Circuncisão do coração, né? É uma outra figura que ela usa. Romanos 2, 29. Ser repleto de sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 9. Ter o dom do entendimento para conhecer Jesus Cristo. Primeira carta a João 5,20. E ouvir a voz do Filho de Deus. João 10,3. E para fechar também, 1 Coríntios 16 vai falar que nós temos a mente de Cristo. Então tudo isso são figuras para nos mostrar a necessidade do Espírito Santo abrir os olhos espirituais para que nós possamos compreender a revelação do Senhor e Jesus Cristo. Quando você lembra de Mateus 16, Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista. Pedro se levanta e diz: tu és o Filho de Deus vivo. Aí o que Jesus diz para Pedro? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Então está vendo como foi Jesus, no momento que Pedro fala exatamente aquilo que Jesus esperava, que ele era o Messias, né, prometido, que ele era o Filho de Deus, Jesus reafirma, confirma, dizendo: se você está dizendo isso, não foi você, foi o Pai que revelou para você. E Jesus, em outra feita, também vai dizer: glórias te dou, Pai, Mateus 11, porque não revelaste essas coisas aos sábios entendidos deste século, mas a revelaste aos pequeninos. Ou seja, revelação. É necessário que haja a revelação para a pessoa entender a palavra de Deus. Isso não descarta nós lermos objetivamente a palavra. Temos que entender o significado da palavra, mas necessitamos profundamente que o Espírito Santo venha e nos revele espiritualmente aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele fez, a sua obra em Cristo Jesus. Sem isso é só um livro. Amém? O que vemos descrevendo até aqui é um trabalho único do Espírito Santo, a regeneração, aquilo que nós chamamos de regeneração. Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Ela introduz uma diferença categórica entre o crente e o descrente, né? Então esse coração regenerado é uma obra do Espírito Santo. Mas existe um trabalho contínuo do Espírito Santo na vida do que crê. Ele é descrito por Jesus em sua mensagem aos seus seguidores de João 14 a 16, o Evangelho de João 14 a 16, vai descrever essa obra contínua do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Aí começa assim: primeiro, o Espírito Santo ensinará todas as coisas aos que creem e os fará lembrar de tudo o que Jesus ensinou a eles. Você pode abrir João, o Evangelho, 14, 26. Você vai ver que a obra do Espírito Santo é lembrar, né, aqueles que creem
do que Jesus fez, né? De tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Segundo, o Espírito Santo dará testemunho de Jesus. Os discípulos também darão testemunho de Jesus, porque estiveram com ele desde o princípio. Isso está lá em João, Evangelho 15, 26, 27. Terceiro, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, 8. Então só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa de que ela é pecadora, de que Jesus é a justiça de Deus revelada do céu e de que haverá um juízo, né? Então só o Espírito Santo pode convencer o ser humano das suas verdades eternas. 4. O Espírito Santo conduzirá os que creem a toda a verdade. Ele não falará por si próprio ou pela sua própria autoridade, mas dirá tudo o que ouviu. João 16, 13. Então o Espírito Santo, ele vai nos conduzir o que? À verdade. Por quê? Satanás, ele é um espírito de mentira. E o Espírito Santo é o espírito da verdade. A natureza do Espírito Santo é a verdade. Então ele não tem como nos conduzir à mentira, ele vai nos conduzir à verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os artigos são definidos. O caminho, a verdade e a vida. Não um caminho, uma verdade e uma das vidas. Não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. O relato de João sobre as palavras de Jesus não se refere ao Espírito Santo como verdadeiro Espírito, mas o Espírito da verdade. Ratificando aqui, né, aquilo que a gente acabou de falar. O Espírito Santo é a verdade, é o Espírito da verdade. João 14, 17. A própria natureza do Espírito Santo é a verdade, ao contrário de Satanás, que é a mentira. Componentes objetivos e subjetivos da autoridade. Bernard Hahn chama padrão de autoridade. A palavra objetiva escrita, inspirada, juntamente com a palavra subjetiva, a iluminação do Espírito Santo no interior e o arrependimento dados pelo Espírito, constituem a autoridade do cristão. Então, não é só a palavra, né? Eu leio a palavra, mas há uma necessidade do testemunho subjetivo do Espírito Santo no nosso interior. Não tem como, ele tem que falar conosco, ele tem que se revelar a nós. Sem isso, o livro é só um livro. A Bíblia é só um livro, como muita gente diz. É só um livro escrito por homem, né? A gente precisa da revelação do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduz à autoridade interna da palavra de Deus. A ortodoxia escolástica do século XVI praticamente sustentou que a autoridade é apenas a Bíblia. Em alguns casos, essa também tem sido a posição dos fundamentalistas americanos do século XX. Então, não preciso, né, do testemunho do Espírito Santo. A autoridade está só na Bíblia. Então, eu leio a Bíblia, o Espírito Santo não precisa me convencer dela. Isso tem sido a posição dos escolásticos, né, ortodoxos. A gente fala de escolástico porque os ensinos, né, cristãos, religiosos estavam na igreja e depois passa aí então para as escolas, para as universidades, e lá eles começam então a debater. Então, para eles, tanto para eles quanto para os fundamentalistas americanos do século XX, só a Bíblia basta. Então há uma literalidade na leitura dela e acabou, né? Não precisamos da iluminação do Espírito Santo. Os que defendem essa posição veem na Bíblia uma qualidade objetiva, que leva automaticamente o contato com Deus. Então eu leio a Bíblia, há uma finalidade aqui, né? Há uma qualidade objetiva na Bíblia. Pegou a Bíblia, estou entendendo, mas é assim? Não é. Quantas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender? Há necessidade do Espírito Santo, e a Bíblia o tempo todo vai falar disso. Pensa-se que em si e por si a leitura diária da Bíblia tem valor. O perigo potencial é que a Bíblia pode se tornar um fetiche. É como muitas vezes se torna. Vou tirar uma palavra aqui, aí tu abre, Deus está falando comigo. Né? Sem entender o contexto histórico de maneira objetiva, o contexto cultural e tantas outras, contexto político, econômico. Sem isso,
a interpretação, de fazermos uma exegese e uma hermenêutica, nos complica. Né? Então, uma coisa é você achar que a Bíblia, pela Bíblia basta. Outra coisa é você achar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que precisa da iluminação do Espírito Santo. Por outro lado, há alguns grupos que têm o Espírito Santo por principal autoridade do cristão. Certos grupos carismáticos, por exemplo, creem que as profecias especiais ocorrem hoje. Novas mensagens de Deus estão sendo dadas pelo Espírito Santo. Na maioria dos casos, considera-se que essas mensagens explicam o verdadeiro sentido de certas passagens bíblicas. Olha aqui, né? Então, a interpretação é necessária pelo Espírito Santo. Não a iluminação só daquilo que a gente está lendo, mas até a interpretação, tirando a responsabilidade de nós usarmos as ferramentas de exegese e de hermenêutica. Não é isso que a gente está falando. Uma coisa não pode excluir a outra. Nós temos que usar a mente. O próprio Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, crescei no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amarás a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Não podemos cometer um suicídio intelectual. Temos que usar as ferramentas, entender o contexto histórico, geográfico, político, econômico, trabalharmos aqui a interpretação correta da palavra de Deus, histórico-gramatical. Né? Então é isso que a gente precisa ter cuidado. Uma coisa não exclui a outra, os dois andam juntos, mas não podemos ter uma pessoa usada por Deus para interpretar a Bíblia, não. A palavra do Senhor precisa que nós venhamos a estudá-la honestamente, dependendo do Espírito Santo. João Calvino, ele é intitulado até hoje como teólogo do Espírito Santo, porque ele dependia do Espírito Santo. E quando nós observamos as institutas da religião cristã, estou até relendo novamente, estou aqui no capítulo 1, no livro 1, né, sobre o conhecimento de Deus, nós vamos ver que o Calvino foi o maior exegeta da Reforma. Né? Ele não usava somente uma sistematização, não, ele fazia exegese dos textos que ele expunha. Bem, na realidade, é a combinação desses dois fatores que constituem a autoridade. A palavra escrita corretamente interpretada é a base objetiva da autoridade. A iluminação interior e o trabalho de persuasão do Espírito Santo é a dimensão subjetiva. Juntas produzem uma maturidade que é necessária na vida cristã. Como diz o ditado, se você tiver a Bíblia sem o Espírito, acaba seco. Se você tiver o Espírito sem a Bíblia, acabará explodindo. Mas se tiver os dois, a Bíblia e o Espírito Santo juntos, você vai crescer, você crescerá. Amém? Então é isso que eu queria que você entendesse. A autoridade objetiva e subjetiva da palavra de Deus. A subjetiva é o Espírito Santo iluminando nossa leitura, nosso entendimento. E a objetiva é a leitura que nós fazemos em si da palavra de Deus. Amém? Então quem tem o livro aí, venha estar estudando esse capítulo 7, né? E você que quer ter aula conosco, estamos aqui toda terça-feira. Vamos começar um novo bimestre, a partir do capítulo 8. Esteja conosco aqui, vai ser bom para o seu crescimento. Não importa se já perdeu esse primeiro bimestre, a gente vai ajudar você e vai ser bom para você. E os alunos estejam aí vendo esse vídeo, tirando dúvida, coloca lá embaixo, né, a dúvida que você tiver e dê o seu joinha aí, envie para alguém que você queira, se inscreva no canal, ok? Então um forte abraço para vocês, nos vemos às terça-feira de 20 às 22 horas. Forte abraço!